E vem conferir a crítica do anime Food for the Soul. E eu assisti o anime que terminou na temporada de abril de 2025, chamado Food for the Soul. E ele é um anime que normalmente eu não traria crítica aqui pro canal. Mas primeiro ele me surpreendeu, gostei bastante do anime, foram bons minutos, boas horas passadas com ele. Mas mais do que isso, desde que eu comecei a criar esse canal aqui de anime, eu sempre falei que uma das minhas missões era tentar tirar a mesmice que normalmente muitos canais fazem, que seriam trazer sempre o mesmo anime, ou só o que ele gosta. Aqui eu quero trazer animes que podem me surpreender. Estilos que normalmente eu não assistiria, mas que pelo canal seria muito legal dar uma chance. Por isso que quando eu pego uma temporada, quando ela lança, e eu tento assistir o máximo de animes possíveis. Tanto os que eu estou muito ansioso, tanto pelo que a sinopse me chama a atenção ou o trailer, e aqueles que talvez eu deixaria passar. Food for the Soul é exatamente esse caso, porque existe um estilo de anime dentro dos subgêneros que é os animes de clube. O japonês adora fazer anime desse estilo, que seria aquele anime que foca no clube de música, no clube de esporte, no clube de culinária. E então, a partir daí, eles usam a ideia do clube para discutir a vida de amigas. São pessoas vivendo em clubes dentro da escola. E aí, nem todos chamam tanto a minha atenção. Esse eu achei que tinha um potencial de ser bom, principalmente porque eu tinha gostado dos clipes que eu tinha visto da animação. E aí eu fui ver e ele me surpreendeu. Foi um anime que ele realmente consegue entregar bons personagens, uma história padrão, mas ele consegue principalmente ter o carisma para te prender durante toda uma temporada. E eu acredito que o ponto que faz isso funcionar seria as personagens em si. Toda obra que eu menciono aqui, eu falo sempre da importância dos personagens funcionarem, tanto a protagonista como as secundárias. Por que eu falo isso? Porque se você não gosta das personagens, por que você vai se importar com a história? Se você assistir um anime de esporte e você não se importa com o personagem, por que você vai torcer pro time dele ganhar? O de terror, por que vai torcer para ele sobreviver? O de comida, como algumas competições, por que vai se importar com ele, de romance, porque vai se importar que o casal fique junto. E por isso que é tão importante você criar personagens que sejam envolventes e carismáticos, para você, como público, quando for assistir, falar, eu quero que eles fiquem junto como casal, eu quero que essas amigas tenham uma boa amizade. E Food for the Soul acerta isso. Não estou falando que são as melhores personagens do mundo, as mais marcantes, as melhores escritas, mas elas conseguem ser carismáticas e terem uma boa química entre elas. E eu acho que a diferença de personalidade de cada uma ajuda muito nisso. Você facilmente consegue se identificar com todas ali. E esse é um acerto do anime, que começa com uma protagonista, mas ao longo da obra eu vejo que o clube se torna um personagem também. O clube de cozinha acaba fazendo com que cada uma tenha seu momento, cada uma tenha seu episódio, e com isso você consiga se identificar com elas e, mais do que isso, entender o que cada uma gosta e sente. Você não precisa ter um passado triste delas, que nem é essa a responsabilidade desse anime. Esse anime realmente é que você tenha uns bons 20 minutos da sua vida para passar o tempo. E é isso que ele te entrega aqui, e por isso que ele me agradou. Você entende quem é a personagem, o que ela gosta, o que ela não gosta e o que deixa ela feliz. Tanto que eu acredito que o melhor exemplo disso é quando acaba uma crise num episódio, e eles mencionam pra uma personagem, por que você não canta o ukulele pra gente? E ela canta o ukulele. Eu acho que essa é a melhor definição do anime. São crises e problemas bem simples de se resolver. Um prato deu errado, precisamos fazer uma comida pra um festival, a gente precisa ir num lugar conhecer coisas novas. E eles resolvem de forma bem simples. E é isso, ele vai te divertir por causa disso. Mas de novo, o que vai te vender são as personagens. Elas são engraçadas, elas são divertidas e elas funcionam bem em tela. E isso faz com que você acompanhe os 12 episódios, fazendo com que tudo funcione muito bem. Porque elas têm esse carisma e mais do que isso. Existem animes que eu considero que eles não são feitos para você maratonar. Eu acredito que tem alguns animes que você pode maratonar, viciar e consumir tudo de uma vez. Mas eu acredito que alguns animes eles funcionam melhor quando você tira um tempo para ver o episódio. Ou seja, na hora do almoço, na hora de um descanso, na hora da janta. Esse é o momento para você ver alguns animes. E eu acho que esse anime entra muito nisso. 20 minutos que você para e vai pensar, eu quero ver o próximo, porque eu quero continuar essa jornada com elas. Ou senão você vai ver daqui 2 dias e vai continuar gostando.
Essa é Food for the Soul. Ele é um anime que ele vai te conquistar pelas personagens, pelo carisma dela e pela comédia. A comédia desse anime é muito boa, muito divertida e muito engraçada e muito simples também. Como eu falei, não é o melhor anime do mundo. As personagens não são completamente complexas, eles nem querem fazer isso. Você vai saber o mínimo possível da vida delas em relação a passado triste, porque ela entrou naquele grupo, porque ela é tão antissocial. E você não precisa saber disso, ela não sofreu bullying pra chegar lá, ou ela tem que ser a popular. Não, é o mais simples possível mesmo. Isso acaba cativando, e como eu falei, o que chamou atenção pra mim foi a animação, e a animação também funciona bem. É uma animação boa, com alguns episódios até muito boa, e que consegue dar o detalhamento máximo, até porque animes de clube, como animes que tem mais slice of life ou romance, acabam recebendo menos dinheiro do estúdio. Por que isso acontece? Normalmente os estúdios de anime pegam 2, 3 animes para fazer por temporada. Então eles não conseguem dar o orçamento total para um anime, tem que dividir entre os 3. Então óbvio que o primeiro do estúdio, que eles mais acham que vai dar lucro, tem mais dinheiro do que os outros. E animes de ação normalmente ganham muito orçamento porque tem muita ação para fazer. E os outros que são mais slice of life, romance, ou seja, da escola, de viver uma vida escolar, vai receber menos dinheiro. Isso acaba acontecendo aqui, mas por ser um anime muito simples, acaba não afetando, principalmente porque eles usam muitas cores, e as cores ajudam muito a você diferenciar os personagens e entender a magia daquele clube como um todo. Fiquei com vontade de ver mais anime de clube para passar o tempo, mas é isso, um bom anime, mas não mais do que isso. Você vai ter uma boa trilha sonora, bons personagens e um bom passatempo. Concluindo, Food for the Soul é um anime que ele poderia, talvez, focar um pouco mais na comida em alguns pontos, mostrando como é que é o preparo e como é a criação. Claro que ele poderia também ter alguns pontos mais marcantes que ficassem na minha cabeça, mas essa não era a missão dele. A missão era colocar um anime de 20 minutos para você passar o tempo e se divertir. Isso ele te entrega com uma boa comédia com personagens carismáticos e uma animação funcional. E por isso que eu fecho Food for the Soul com uma nota 7,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Food for the Soul? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.